Na aula passada, eu falei sobre o direito de propriedade, que tem função social. Agora, como é que eu perco a propriedade? Eu posso vender a propriedade para outro. Então é ato de vontade, eu concordo com o preço, tem a outra parte que me propõe o valor, eu concordo com ela, então eu tenho o res, eu tenho o preço, pronto, está feito um contrato. Vendo a propriedade. Ou posso alugá-la também para outro usufruir dela me pagando um aluguel. Mas o inciso, em seguida, que o inciso 24 fala: a lei estabelecerá o procedimento de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Aqui está o que eu mencionei na aula passada, ou seja, a única forma que o poder público pode tirar a tua propriedade é através de desapropriação. Significa, baixa o presidente, o governador ou o prefeito, baixa um decreto dizendo, decreto a desapropriação por utilidade pública ou por interesse social e o imóvel número tal, para eu fazer lá uma creche, para eu fazer uma escola, para eu fazer, ou para abrir uma estrada, enfim, não importa. Ele dá a fundamentação no decreto. Esse decreto imobiliza a propriedade por 5 anos. Se eu não consolidar a desapropriação, o decreto caduca, perde a validade, tá certo? Então eu vou ter que esperar 1 ano para depois, eventualmente, desapropriar outra vez, se eu quiser. Mas se eu quero realmente ter a propriedade, eu decreto a desapropriação, deposito o valor previsto no Imposto Territorial Rural ou no IPTU da cidade, quanto vale esse apartamento no IPTU? Sei lá, vale R$1 milhão. Ok, eu deposito R$1 milhão. Embora ele possa valer 5 ou 6, não importa, 3, 2, não tem problema. É o que está no IPTU, eu deposito isso aí. O juiz manda fazer uma avaliaçãozinha rápida, tá certo? Já próxima do preço real. Porque o IPTU é para efeitos tributários, não é o valor do imóvel. É para efeitos tributários, tem uma referência de valor tributário apenas. O juiz manda fazer uma avaliação e então falar, agora você deposita o restante. Há um depósito do restante. Se você concordar com aquilo, você levanta o integral, acabou o problema. Se você não concordar, vai brigar ainda pelo preço, ok? Você pode levantar até 80% do valor. Levanta 80%, discute o resto. Tá bom? É assim que se faz o processo de desapropriação. Só que ele tem alguns fundamentos, né? Ele pode ser por necessidade ou utilidade pública, ou seja, eu preciso daquilo para fazer um imóvel, para fazer uma escola, para fazer uma creche, tudo bem, sem problema nenhum, utilidade pública. Ou interesse social, é exatamente quando há, digamos, uma invasão coletiva, né? E aquilo, as pessoas estão lá, são pobres, são coitados, não tem onde ir, para lá, eu posso desapropriar por interesse social, tá claro? São diferentes, são hipóteses diferentes e também com consequências diferentes no pagamento das indenizações. E também, o que ocorre também com a minha propriedade? Veja o inciso seguinte, como ela também tem uma diferençazinha. No caso de iminente perigo, a autoridade competente pode usar da propriedade particular assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então está havendo um conflito na rua, na via pública. Né? E o policiamento não tem como chegar na confusão. O que ele faz? Ele invade a propriedade. Ele vai utilizar a propriedade, vai usar da propriedade particular, se o causar dano, muito bem, indeniza-se posteriormente. Tá? É o caso, por exemplo, de um incêndio que está ocorrendo num prédio, o bombeiro não vai perguntar se pode entrar, se não pode entrar, ele vai entrando, tá certo? Se causa dano, indeniza-se depois. E também, veja, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, a lei tem essa definição, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de atividade produtiva. Vejam o que está dizendo aqui. A penhora é o constrangimento que o poder público exerce, que o judiciário exerce, sobre o imóvel para poder garantir o pagamento de alguma coisa, tá? Então diz aqui, a pequena propriedade rural, trabalhada pelo proprietário, ou seja, digamos assim, 1 hectare, 2 hectares, ou 1 alqueire, 2 alqueires, é uma pequena propriedade, até 5 mais ou menos. Então essa propriedade não pode ser objeto de penhora, quer dizer, ela está imune a qualquer constrangimento judicial. Quando você deve para alguém e alguém entra com uma execução contra você, ele faz a penhora dos seus bens. Penhora um apartamento, penhora o carro, penhora o que você tiver de valor, o relógio, seja o que for. Né? Penhora é uma garantia
que se dá ao judiciário, se oferece, ou o judiciário vem, o oficial de justiça vai lá e fala, está penhorado isso aqui, um carro, por exemplo, para garantia de pagamento de uma dívida. Está claro isso? Você tem aí direito de propriedade, propriedade garantida, propriedade tem que ter finalidade social, mas ela pode ser desapropriada por necessidade pública ou interesse social, mediante prévia justa indenização e dinheiro. No caso de interesse social tem uma diferença, e também o poder público pode entrar na propriedade desde que haja perigo iminente alguma coisa. E a propriedade rural pequena, dirigida pelo próprio proprietário com a sua família, não pode ser objeto de penhora. Penhora, constrangimento sobre um bem para levá-lo à asta pública, para ser vendido, para pagamento de débitos. Ok? Qualquer dúvida, manda para cá. Eu respondo para você, ok? Um abraço. Acabou de assistir a aula. Gostou? Deu para te ajudar um pouquinho para a compreensão dos problemas do país? Então curta isso aí, compartilhe. E mande suas perguntas. Diga, olha, Regis, eu não entendi isso aqui. Como é que é isso? Como é que isso se opera no Brasil? Eu te explico, ok? Compartilhe comigo. Acompanhe.